Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha uma namorada e era apaixonado por ela. Pela Carminha, eu seria capaz de qualquer coisa. Mas sabe, quando de repente acontece algo que você não podia prever, e você acaba agindo de um jeito que não podia imaginar. Porque eu digo tudo isso porque, apesar dessa paixão que eu tinha por ela, acabei cometendo um deslize muito grave. E ela acabou desmanchando o namoro comigo. Eu não a culpo, porque pisei feio na bola. Lembro que eu tinha ido a uma festa, sozinho, sem ela. Aliás, nem avisei. E lá nessa festa, acabei encontrando uma amiga dela. Isso é que foi o pior. E essa amiga ficou ali do meu lado o tempo todo, sabe? Me dando facilidade, me dando abertura. Tanto que no fim da festa, me pediu carona. E resumindo, diante de toda essa facilidade que ela me apresentou, acabei ficando com a mulher. Foi o pior erro da minha vida, disso não tenho dúvida. E não sei como, mas tudo parou nos ouvidos da Carminha. E no fim, tivemos a nossa pior briga. E ela, então, resolveu botar um fim em tudo. Essa mulher ficou tão revoltada. Chegou aí até a casa dessa outra menina, que era amiga dela. E olha, quebrou o pau. E depois disso, nada do que eu fiz a convenceu a me perdoar e a me aceitar de volta. Já fazia 2 meses que a gente estava separado, quando eu conheci a Bianca. Meu carro estava na oficina e eu precisei ir trabalhar de ônibus. Aliás, passei a semana toda indo trabalhar de busão. E foi justamente ali no ônibus que a gente se conheceu. O fato é que desde o primeiro dia eu notei essa garota. Ela ficava, às vezes eu subia no ônibus e já via sentadinha no mesmo banco de sempre. E sempre com aquele foninho no ouvido. Com certeza ouvindo uma música, o noticiário ou sei lá o quê. Um dia, não me contive e puxei conversa com ela. Era uma menina tão bonita e eu queria saber, pelo menos, o seu nome. Como sentei ali do seu lado, me virei para ela, sorri e desejei bom dia. Ela tirou o foninho de um dos ouvidos e perguntou se eu tinha falado com ela. E eu respondi no ato, sim, eu te disse bom dia. Ah, tá, desculpa, eu não ouvi. Estava aqui ouvindo música. Bom dia para você também. Obrigado. Aliás, muito prazer. Eu sou o Fabrício. E você, como se chama? Estendi a mão para cumprimentá-la e já senti aquele friozinho na barriga. Que mãozinha delicada ela tinha. Aliás, reparei também nas suas unhas, bem cuidadas, esmaltadas. Aproveitei e puxei conversa. Ela falou que se chamava Bianca, trabalhava numa loja de roupas, num shopping muito conhecido. Era uma garota bonita, sabe? Não exatamente assim uma Miss Universo, mas se destacava. Perguntei que tipo de música que ela estava ouvindo e ela então ofereceu um dos foninhos para eu também ouvir. E acabamos indo até o centro e escutando música juntos. Descemos do ônibus e como seguiríamos em direção opostas, a gente acabou se despedindo com um beijo no rosto. O fato é que depois disso, sempre que nos víamos, a gente ficava perto, geralmente conversando. Eu já sabia que o meu carro ia ficar pronto no final de semana. E para não perder o contato com ela, pedi seu número de telefone. Ela morava perto do ponto final. Eu até estranhei a gente não se conhecer, porque eu era morador antigo ali do bairro. Enfim, de todo modo, ela me passou o seu número e desse jeito a gente começou a trocar mensagens. Eu ainda gostava da minha ex-namorada. Preciso confessar isso. Ainda sofria
pelo fato de ela ter terminado tudo comigo. Mas como já fazia 2 meses que estávamos separados, eu já estava assim, meio que conformado com a situação, porque ela não ia voltar para mim. A Carminha sempre foi uma mulher assim de palavra. Sabe aquela mulher assim de personalidade? Quando fala uma coisa ou toma uma decisão, não tem volta. No meu caso, tudo era ainda pior, né? Porque eu tinha ficado com a amiga dela. Ela, repito, ficou revoltada quando soube, de maneira que não tinha volta. De fato, a gente nunca mais conseguiu se acertar. Mesmo já fazendo 2 meses, no entanto, repito, eu ainda não a tinha esquecido. Até porque, convenhamos, quando a gente gosta mesmo, embora possa fazer até uma besteira, como eu fiz, não esquece assim com tanta facilidade. De maneira que, até para me curar, para me consolar daquela dor, eu comecei a investir na Bianca. Comecei a mandar mensagens, a ligar, e como vi que ela também se mostrou interessada, eu comecei a investir de modo assim, mais persistente. Um dia, por exemplo, fui buscá-la na saída do trabalho. E foi nesse dia que trocamos o nosso primeiro beijo. Eu a levei num barzinho, a gente ficou ali conversando, até que no fim aconteceu aquele beijo. Passamos a nos ver direto. Inclusive, às vezes, eu dava carona para ela até o centro. Depois ia buscá-la na saída do serviço. Meio que se tornou assim um namoro. Apesar de nunca termos conversado assim de maneira muito clara sobre isso. Fomos ficando, digamos. E quando vimos, a coisa já estava assim meio séria. Olha, apesar de não estar apaixonado, eu curtia demais a companhia dessa mulher. Porque além de bonita, a Bianca era uma garota muito bacana. Nunca toquei no nome da Carminha perto dela. Até porque, convenhamos, não tinha nada a ver, né? Eu, por exemplo, não ia gostar se ela ficasse falando de um antigo namorado, né? Principalmente quando a gente estivesse junto. Imagine. Por isso, nunca comentei nada da minha ex-namorada. Muito menos da paixão que eu ainda sentia por ela. E juro, até tentei esquecê-la. Não que eu tenha usado a Bianca para tirar a Carminha da cabeça, mas, de certo modo, foi justamente isso que acabou pouco a pouco acontecendo. Fazia 4 meses que estávamos juntos, saindo, eu e a Bianca. E repito, eu gostava demais da companhia dela. Não estava apaixonado e nem poderia. Até porque não tinha esquecido totalmente da Carminha, mas de todo modo estava colocando fé no nosso relacionamento. E foi logo depois que completamos 4 meses juntos que eu acabei encontrando a Carminha assim, mas por acaso, sabe? Sem querer, coisa que acontece assim, de vez em quando você não encontra um amigo. Eu não estava esperando, naturalmente, mas quando a vi caminhando na mesma direção, só que em sentido contrário, olha, senti meu corpo todo trepidando. Que coisa, né? A gente às vezes até pensa que está superando, mas quando vi a pessoa, sabe, fazia 4 meses. Eu estava saindo do serviço, estava indo para o estacionamento pegar o carro para ir para casa, distraído, quando de repente senti aquela mão tocando no meu ombro, porque ela veio assim na minha direção, mas eu estava tão distraído. Só quando ela chegou bem perto é que eu ouvi aquela voz. Eu olhando distraído o celular. Tudo bom? Nossa, quanto tempo, né? Levei um susto. Até porque, repito, não esperava. O fato é que só de ver a Carminha ali diante de mim, com aquele sorrisão, parecia até que ela tinha esquecido daquele incidente. Eu simplesmente esmoreci. A última vez que a gente tinha se visto, ela estava tão brava comigo, tão revoltada. Olha, custei acreditar que ela estivesse realmente falando comigo e naquele tom tão amigável. A gente se cumprimentou, inclusive trocamos um beijo no rosto. Aí ela quis saber para onde que eu estava indo. Resumindo, nem fui pegar o carro. Dali mesmo,
fomos tomar um chopp num barzinho, no centro histórico, ali no Centrão. Olha, eu custei acreditar que a gente estivesse naquela harmonia toda, sabe? Aquela nossa última, sabe, estada juntos, vamos dizer assim, ela tinha brigado tanto comigo que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que um dia, no futuro, estaríamos de novo sentados numa mesa de bar, bebendo chopp. Eu olhava para ela e não acreditava. E mesmo que quisesse negar a mim mesmo, não tinha como. Eu ainda era louco por essa mulher. Se eu não tivesse cometido aquele deslize, digamos assim, com toda certeza ainda estaríamos juntos, até hoje. Porque ela também gostava de mim. Ela quis saber o que eu estava fazendo da vida, estava saindo com alguém, e é claro que eu menti, né? Falei que não. Não seria louco de tocar no nome da Bianca. Para minha surpresa, pelas tantas me olhando assim, fixamente, ela falou: sabe que eu sinto a tua falta? Não devia sentir, né? Porque você trapaceou comigo, mas, sei lá, é mais forte do que eu. Você tá falando sério? Pior que tô. Pensei muitas vezes já em te ligar, sabia? Te chamar pra conversar, mas sei lá. Acho que bate um certo medo, ou é orgulho, sei lá, e eu acabo sempre desistindo. Eu também sinto vontade. Senti, muitas vezes, vontade de te ligar, te procurar, mas fiquei com medo da tua reação, né? Nesse ponto a gente parou de conversar e ficamos os dois, um fixado nos olhos do outro. Sabe quando parece que as palavras são desnecessárias? A gente parecia conversar só pelo olhar. No fim, acabou não dando outra. Nem sei quem tomou a iniciativa. Acho que os dois ao mesmo tempo, mas a gente acabou se beijando. E aquele beijo mexeu tanto comigo. Pensei que nunca mais fôssemos ficar juntos de novo, nunca mais. Que nunca mais fosse provar do sabor daquela boca. E, no entanto, estávamos ali juntos de novo, trocando um beijo de amor. Olha, me parecia até um sonho, daqueles que a gente não quer acordar nunca mais. Resumindo, acabamos fazendo as pazes, nos reconciliando do modo mais bonito que se possa imaginar. E ainda fizemos amor de um jeito tão apaixonado, que eu tenho certeza poucos casais já fizeram nessa vida. Depois a deixei em casa. Ainda ficamos namorando ali dentro do carro, na frente do portão, como já tínhamos feito tantas e tantas vezes no passado. E quando fui me despedir, perguntei, né, como que ficaria dali para frente a nossa situação. E ela respondeu: bom, da minha parte, a gente fica como antes daquela briga. Depende de você, né? Se você também quiser. Imagine se eu não ia querer. É claro que eu também queria. Era tudo o que eu mais queria nessa vida. Porque apesar de ter errado, e reconheço que tinha errado feio, o que eu mais queria é voltar para essa mulher. Continuava apaixonado por ela. Não adiantava esconder de mim mesmo. O fato é que, apesar daqueles 6 meses que ficamos separados, eu não tinha conseguido esquecê-la. E depois daquele reencontro, daquele amor gostoso que fizemos, parece que a paixão tinha renascido de um jeito mais forte. Eu falo renascido, mas o fato é que nunca morreu. Pense na minha alegria enquanto voltava para casa. Eu não conseguia desfazer aquele sorriso bobo, juro. Até aquele momento, eu ainda não tinha pensado na Bianca, no que diria para ela. Só fui cair em mim depois que olhei o telefone, o celular, e fui conferir as mensagens no celular. Tinha 4 mensagens dela. E na última, ela escreveu: boa noite, amor. Durma com os anjos, viu? E sonha comigo, porque eu vou sonhar com você. Ela sempre me tratava daquele jeitinho carinhoso.
Apesar da minha alegria, fiquei com o coração assim apertado quando eu li aquilo. Como que eu ia fazer, meu Deus? Sabe, eu precisaria me afastar dela, mas sem magoá-la. Não queria deixá-la triste, fazê-la chorar. Apesar de eu nunca ter falado assim abertamente com ela sobre sentimentos, ela devia pelo menos desconfiar que eu também estivesse gostando dela. Do contrário, não estaríamos juntos há tanto tempo. Aliás, sempre que a gente me tocava, mesmo que levemente assim, nesse assunto, ela falava que estava gostando muito de mim. E como eu não respondia assim na mesma altura, ela sempre perguntava, porque eu nunca tocava nesse, sabe, não falava do que eu sentia. E nessas horas, eu para me livrar do incômodo, o que eu fazia? Só fazia aquela pergunta assim, para me escapar. E precisa? Eu falava assim, mas não dizia claramente que estava gostando dela. Ela naturalmente interpretava aquela minha fala como se eu também estivesse caído de amores. E a verdade é que não estava. E como poderia, se ainda gostava de outra? Ainda não tinha esquecido minha ex-namorada? Olha, me senti muito mal quando vi aquelas mensagens. Me senti até meio angustiado. E fiquei tentando imaginar um jeito de conversar com ela. De terminar o nosso relacionamento, mas sem entristecê-la, magoá-la, mesmo sabendo que no fundo não tinha jeito, né? Isso era inevitável. O pior é que eu não consegui fazer isso do jeito que imaginei. Porque a minha ideia era conversar com ela já no dia seguinte. Só que quem disse que eu tive coragem? Fui buscá-la em sua casa, já pronto para entabular aquela conversação com ela. Mas a deixei no centro, sem criar coragem suficiente para entrar naquele assunto. Simplesmente não consegui. A gente se despediu com um beijo. Ela ainda perguntou se eu podia buscá-la no final do trabalho e eu falei que sim. Aliás, acabei deixando para termos aquela conversa para quando fosse buscá-la. Só que, como também tinha combinado com a Carminha, acabei dando o bolo na Bianca. Mandei mensagem dizendo que não poderia ir buscá-la. O fato é que o tempo foi passando e eu fui me enrolando a cada dia mais naquela situação, protelando a conversa que eu sabia que precisava ter com a minha namorada. E eu digo minha namorada porque o fato é que, mesmo não tendo assim conversado oficialmente sobre o caso, a gente estava namorando. Só que ao mesmo tempo, eu estava retomando o meu namoro com a Carminha. Queria ficar com ela, sem me dar conta, ou até me dando, mas sem ter a iniciativa necessária, eu fui me complicando a cada dia que passava. Fui levando os dois relacionamentos, mentindo para uma e mentindo para outra. Era visto que não ia terminar bem. Até que um dia, eu com a Carminha no motel, quando a Bianca ligou. E mesmo estando no silencioso, a tela do celular ficou iluminada. E a Carminha viu. Viu e já fechou a cara. Quem é essa Bianca que está te ligando, hein, Fabrício? Puxa vida, é a segunda vez que ela te liga. Eu até tentei me fazer de desentendido. Que Bianca? Num gesto rápido, ela pegou o celular na mão e atendeu a ligação. E mesmo não estando no viva voz, como estávamos ali no quarto, no maior silêncio, deu para ouvir o que a Bianca falava do outro lado. Assim que a Carminha atendeu, mesmo antes que ela falasse alguma coisa, a Bianca já foi falando. Nossa, amor, que demora para atender. Tá muito ocupado? Meu sangue gelou. Até porque a Carminha retrucou no mesmo instante. Que história é essa de amor? Quem é você, sua infeliz? Que você tá ligando pro celular do meu namorado? Nisso, a Bianca do outro lado respondeu. Teu namorado? Como assim?
Isso é alguma brincadeira? Cadê o Fabrício? Chama ele para mim. Imagine a situação. As duas batendo boca no celular. E eu sem conseguir me mexer da cama, de tão apavorado que estava. O resultado, acho que não preciso nem dizer, é que me estrepei feio. E não foi só com a Carminha, não, mas com as duas. A Carminha, depois que desligou o telefone, já começou a vestir a roupa. Eu ainda tentei me explicar, me justificar, mas tudo que eu falava só parecia complicar ainda mais a situação. Ela se irritou tanto que teve uma hora, eu ali tentando me justificar, teve uma hora que ela se indignou comigo, me olhou e só falou aquilo: você quer calar a boca? Para piorar, a Bianca ficou ligando, com toda certeza, porque também queria me dar a maior dura. E isso deixou a Carminha ainda mais irritada, fora de si. O problema é que naquele momento, eu não estava nem aí. Mas, sabe, quando você de repente está numa situação que não tinha como me justificar. De maneira que a única coisa que eu queria era me acertar com a Carminha. A outra ligando, mas eu não estava dando importância. Mas como explicar aquilo que não tinha explicação? Ou por outra, pior, que tinha explicação, só que a explicação já tinha sido dada, estava na cara. E ela acabou me deixando ali no motel. E mesmo eu tendo tentado ir atrás, ela não quis saber de conversa. Saiu irritada. Eu tentando convencê-la, até que ela se voltou para mim, no corredor, e falou aquilo olhando no meu olho: me deixa em paz, cara. Vá buscar outra lá no serviço, que você ganha mais, porque comigo, nunca mais. Pior é que, conhecendo essa mulher do jeito que eu conhecia, eu sabia que não adiantava insistir. Depois até liguei para Bianca e também escutei um monte dela. Me chamou de tudo. E no fim, ainda falou: olha, eu não esperava isso de você, viu, Fabrício? Você quer saber? Nem sei porque ainda estou falando contigo. Esqueça que eu existo, viu? Nunca mais me procure. Eu me senti tão mal. Eu não tinha terminado com ela porque não queria magoá-la, nem fazê-la sofrer ou chorar. E no fim, foi ainda pior. A magoei ainda mais. E por burrice, ou sei lá, na verdade por covardia, por não ter feito a coisa certa, no momento certo, fui protelando e no fim acabei perdendo pela segunda vez a mulher da minha vida. Aquela com que eu queria estar desde o começo. E o mais terrível é que acho que agora é para sempre. Porque ela não vai me perdoar de novo. Nem sei como aconteceu daquela primeira vez. Não sei. Até porque dessa vez foi diferente. Eu já estava com a Bianca quando a gente se reencontrou. Meu único erro, na verdade, foi não ter terminado com a Bianca, ter sido covarde, não ter feito a coisa certa na hora que precisava fazer. Fui protelando para não fazer a Bianca sofrer. No fim, acabei fazendo a menina sofrer, a outra também sofreu, e o que mais sofreu de tudo ainda fui eu. Quer dizer, deu tudo errado. Deu tudo errado. E não agi do jeito que agi, por ser malandro, ou por querer ficar com as duas. Não estou aqui querendo me justificar, mas juro que não foi. Foi por pura covardia, por medo de fazer a Bianca sofrer. Porque eu já queria ter dito aquilo, terminado com ela, já naquele primeiro dia. Era visto que uma hora ou outra, alguma coisa iria acontecer. E acabou realmente acontecendo. E foi bem feito para mim. Perdi a mulher da minha vida, e o pior, pela segunda vez. E dessa vez, tenho certeza de que não tem volta. Isso é que é o pior. O que mais me faz lamentar, dessa vez,
É para sempre. Dessa vez é mesmo o fim.